Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para a correção da questão 145 do Enem, dando continuidade aí à correção da prova do ano passado, tá bom? Questão 147 aí, da prova amarela, diz o seguinte. Questão 145. Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, no qual se relaciona a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Então, a gente tem aí a quantidade de viagens e a quantidade de motoristas. Comparando-se os valores da média, da mediana, da moda, da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se. Então, a gente tem que obter média, mediana e a moda. A moda é mais fácil, por quê? A moda é o termo que mais aparece. Então, se a gente pegar essa distribuição toda aí, dá para a gente perceber que a moda é o 3, é o termo que mais aparece. Ele aparece, então, 55 vezes. Então, vamos anotar aqui que a moda é o valor 3. Tá bom? Então, moda é sempre o que mais aparece. Para a gente calcular a média. Então, vamos lá. Para calcular a média, a gente vai fazer aqui uma média ponderada, tá bom? Que é o jeito mais prático de calcular aqui. Então, aqui, quantidade de viagens e número de motoristas, tá? Então, ele falou que são 160 motoristas, então eu sei que eu vou ter que dividir o total por 160. Tá? O total de viagens. Então, vai ser 1 vezes 10, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 55, mais 4 vezes 25, mais 6 vezes 50, mais 7 vezes 10. E tudo isso eu vou dividir por 160. Isso vai dar para a gente a média de viagens que foram feitas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer nessa continha aqui, 1 vezes 10, mais 2 vezes 20, mais 3 vezes 55, mais 4 vezes 25, mais 6 vezes 50, mais 7 vezes 10. A gente vai obter o total de 665 dividido por 160, isso aqui vai dar 4,15625, tá bom? Então, isso aqui é a média. Então, já dá para ver, vamos escrever aqui que isso é a média, já dá para ver que a moda é menor que a média, tá? Então, o que tiver moda maior que a média, eu já vou considerar errado. Então, esse aqui está errado. Aqui a moda também está maior que a média, está errado, tá bom? Então, ou pode ser B, ou D, ou E. Tá, agora, para calcular a mediana eu tenho que saber o termo central da minha distribuição. A gente tem 160 termos, então a quantidade de termos é par. Então, eu não vou ter exatamente um termo no meio, tá? Dessa distribuição. Então, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar um termo 80 e o termo 81. Por quê? Se são 160 termos, para descobrir o central, ou melhor, não tem termo central porque é par, mas aí eu dividindo por 2, eu vou obter a 80ª posição e a 81ª posição. Lembrando que isso aqui é para obter a posição. Agora eu tenho que obter o termo que está nessa posição. Então vamos lá.
Os 10 primeiros termos, eles correspondem ao número 1. Os 10 termos seguintes correspondem ao 2. Então, aí eu já vou ter 20 termos. Depois dos 55 termos seguintes, vão ser o 3. Então, a gente já tinha 10, 20, mais 55 dá 75. Então, o termo 1, ele vai de 1 a 10. O termo 2, ele vai de 11 a 20. O termo 3, ele vai de 21 a 75. O termo 4, ele vai de 76, né, a 100. Então, o termo que está na posição 80 e 81, ele está exatamente aqui no 4. Então, para calcular a mediana, é só pegar o termo que está na posição 80, o termo que está na posição 81 e dividir por 2. Então, isso aqui vai dar 4, tá bom? Então, beleza, achamos aí que a mediana vale 4. Então, a moda é menor, depois vem a mediana e depois vem a média. Com isso, a gente vai chegar na alternativa E, tá bom? Então, tá resolvido esse exercício, ele não é difícil, a gente tem que lembrar que moda é o termo que mais aparece, a média é só somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos, e a mediana é o termo central do desenvolvimento. Se a minha quantidade for par, eu não tenho um termo central. Então, eu tenho que pegar a quantidade de termos e dividir por 2. No caso, deu 80, então eu tenho que pegar quem está na posição 80 e quem está na posição 81. Quem está na posição 80 é o número 4, quem está na posição 81 também é o número 4. Eu faço a média desses dois, tá bom? Então, está resolvido. Espero que vocês tenham entendido, gostado da resolução. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.